Fala pessoal do ZebuCast, prazer ter vocês mais uma vez aqui com a gente e novamente com uma moral alta, novamente um tema especial, um tema interessante, mais uma novidade, né? Que foi lançado em comemoração aos 90 anos da Expo Zebu, 90 anos desse legado zebuzeiro, né? Presidente, Josaquian, Henrique, Ricardo, mais uma vez agradecer a presença de todos aqui no ZebuCast, para falar um pouco e esclarecer para todo mundo da Galeria ABCZ de Raçadores. Que na verdade eu acredito que o objetivo principal desse compilado histórico é mostrar que o zebu é um só, é mostrar a evolução da raça, a evolução do zebu, mostrar o melhoramento e que tudo está conectado, que tudo está linkado. Que o trabalho dos pioneiros, dos criadores que lá atrás abriram esse caminho, trouxeram esses animais, essa genética zebu que foi implementada hoje está muito presente, muito viva no melhoramento atual e a gente prova isso através de números, né, presidente? Eu acho que esse é o principal objetivo. É isso mesmo, Manel. O projeto da Galeria dos Reprodutores a gente já vem estudando esse desafio já há alguns anos, desde 2022, 2023, né, da gente utilizar, né, o maior banco de dados zebuínos do mundo num formato onde a gente possa olhar passado e presente. Nós temos hoje no nosso banco de dados mais de 16 milhões de animais que são filhos, até o fechamento do banco de dados em dezembro do ano passado, filhos de 164.257 reprodutores de todas as raças zebuínas. Em comemoração aos 90 anos da Expo Zebu, e a gente conseguiu, foi um desafio enorme pelo esse novo formato de análise de dados, foi um desafio aí do Henrique, de toda a sua equipe, da gente poder filtrar desse banco de dados riquíssimo que nós temos, que a BCZ tem, depois dos criadores, é o maior patrimônio da BCZ, esse é o banco de dados, e a gente poder mostrar de todos os pais, de todos os animais já registrados até hoje, você poder ter um filtro por números de filhos diretos, totais de descendentes, quantos descendentes, seja filhos diretos ou descendentes, foram grandes campeões aqui na Expo Zebu e Uberaba, e quantos animais, quantos descendentes totais de determinado touro estão presentes também na faixa de DECA 1 no nosso programa de melhoramento, mostrando que é isso que você falou, né? O zebu é um só. E se a gente hoje tem, o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, e nenhum país do mundo deve tanto a vamos chamar de raça, sim, chamar o zebu de como raça, né? Nenhum país do mundo deve tanto uma atividade econômica como o Brasil deve ao zebu, que é o que possibilita. E essa evolução passa por esses 164 mil reprodutores ao longo dos nossos 106 anos de história da BCZ. E o objetivo desse trabalho, que está disponível no site da BCZ, vai continuar permanente, atualizado no fechamento de todo ano, os criadores terem acesso a filtrar por raça, olhar os reprodutores por raça, aqueles que têm mais número de filhos diretos, número de descendentes, ter as informações. E em comemoração aos 90 anos a gente lançou esse livro, né, na Expo Zebu, e estamos trazendo aqui também para a Expogenética, dos principais reprodutores, mostrando esse trabalho que foi feito pela nossa área técnica, né, de trazer esses dados, de trazer esse banco de dados vivo que nós temos, para nós mostrarmos, para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que saber onde a gente está e principalmente saber de onde a gente veio. Só para você ter uma ideia, a raça Nelore, que é hoje a raça Nelore corresponde a 88,7% dos registros anuais da ABCZ, e desses 16 milhões de animais desse banco de dados, 15 milhões e 300 são da raça Nelore. Esses são os dados históricos da raça, mas aqui estão com presente todas as raças. Nós temos aí um genearca que corresponde a mais de 80% da formação do rebanho. Isso é muito importante e a gente reconhecer com números. Então a gente traz essa informação preciosa do nosso banco de dados, e é um banco de dados vivo, constantemente se atualizando,
para a gente linkar passado e presente e valorizar aqueles reprodutores, né, que fizeram parte no passado, né, da fundação da BCZ, das raças, e continuam fazendo, através dos seus descendentes. E comprovar, né, presidente, esse selo de raçadores, para esses que estão aqui no livro, estão os principais, mas lá no site tem todas as informações detalhadas. Todos os 164.257 reprodutores. Você pode puxar lá qualquer informação da sua... que você queira. Mas o principal é realmente comprovar, destacar que eles são realmente raçadores, porque eles conseguiram realmente produzir descendentes superiores, tanto em premiações quanto na avaliação genética, e mostrar que também o trabalho dos criadores lá atrás foi um trabalho bem feito, né? Foi uma apartação, foi uma seleção desses indivíduos bem feita, né? Sim. A gente vê a evolução de todas as raças, seja em fêmeas mais férteis, desmamando bezerros mais pesados, abatendo animais adultos, produzindo bezerros de corte mais pesados, assim como também nas raças leiteiras, a produção de leite, a eficiência na produção de leite. E aqui é visível, né, Josaquian, a mão do homem, né, dentro do zebu que veio da Índia, a evolução que a seleção feita pelos criadores, com orientação dos nossos técnicos, o quanto isso transformou e evoluiu, o quanto que a seleção do homem teve de peso de efeito. A gente esteve na Índia em 2023, no final, numa exposição lá, fomos muito bem recebidos pelos indianos. Os indianos têm uma admiração enorme pelos brasileiros, e a grande pergunta lá era simples: como que a genética saiu daqui há 100 anos atrás, e a última exportação de gado vivo deles para nós foi há 63 anos atrás, como que aqui no Brasil nós produzimos mais? E a resposta que eu dava era simples: seleção, trabalho, medição, identificação. Aí o Josaquian começou lá atrás com controle de desenvolvimento ponderal, mas principalmente, antes até do controle de desenvolvimento ponderal, pela observação dos criadores, tirando os melhores filhos de cada reprodutor, seleciona os machos, as fêmeas, os machos que vão continuar, as fêmeas que vão continuar a reprodução e as fêmeas que não. Então é uma prova viva em números. Números são frios, mas o trabalho aqui é um trabalho que se você vê o resultado de um trabalho de seleção ao longo de 106 anos de história da BCZ, o quanto evoluiu e o quanto impactou positivamente na nossa pecuária. É a história do zebu, né, Josaquian? História do zebu, Manuel. Porque assim, seleção é um negócio fantástico, né, e desafiador, porque ela está sempre em movimento, né? Sempre um desafio novo, os mercados mudam, o ambiente muda, então aí entra realmente o talento dos criadores, a observação, e quando eles estão reunidos com essa força, né, que a associação, que é dos criadores, na verdade, isso potencializa, né, os efeitos. E eu acho que esse estudo que foi feito, e aí eu queria parabenizar a primeira pessoa que concebeu a ideia foi o presidente, né? Foi você, né, Gabriel? Eu acho nossa diretoria. E eu acho ele fantástico, assim, porque ele assim, depois de tantos anos eu tenho um sonho, né, de desmistificar um pouco essas narrativas que se criam, dissociar a avaliação e o empenho, a observação do selecionador, que tem um talento natural para isso, das tecnologias, da questão do conceito de raça, da questão do conceito do momento presente e das avaliações genéticas. Essas ferramentas, elas só se somam, elas não se opõem em momento algum. Então, assim, enquanto raça te garante perenidade, que eu acho que é isso que isso aqui mostra, e aí, se você observar, tem uma cadeia de DNA gigante que une o bezerro que está nascendo hoje ao primeiro que pisou no Brasil lá em 1813 ou 34, não me lembro agora. E foi a arte dos criadores de observação que veio moldando isso, né, ao longo do tempo.
Então, esse livro, eu acho que ele pode contribuir isso para dizer, olha, a gente não precisa fazer reverência a só a raça, ou só uma conformação, ou só avaliação genética. Temos que saber usar essas ferramentas ao nosso favor, né? Porque isso é que a raça te dá perenidade, a conformação te garante o presente momento, o que está te entregando, porque você tem que viver, você tem que sobreviver. A genética não pode ser só o futuro, né? Os criadores, é um negócio. E as avaliações genéticas te ajudam a planejar o futuro. Então, acho que esse livro, na forma com que ele foi feito, como o presidente falou, trazendo os principais raçadores, mostrando que esses raçadores até hoje estão presentes na nossa população ativa, com animais bem classificados, e que é resultado da seleção, né? Exatamente. E com premiação em pista de julgamento, que continua sendo uma ferramenta que ela traduz a questão da avaliação visual. Acho que as pistas, elas mostram a excelência da raça, o potencial máximo da raça, e as avaliações genéticas. Então, eu acho que quem sabe isso sirva para construir uma narrativa mais produtiva para nós mesmos, né? E evitar essas discussões localizadas que eu acho que não ajudam muito. E dando o exemplo, esses dados eu acabei de pegar aqui no livro, o exemplo que o presidente citou, que talvez seja o grande, assim, que todo mundo tem mais facilidade de reconhecer, que é o Carvad. Sim. Ricardo e Henrique. O Carvad está com 647 mil descendentes DECA1 hoje no PMGZ. A gente falou agora há pouco de PMGZ, e aí vem justamente de encontro para comprovar exatamente isso, né? Que está conectado, que é uma coisa só, e como ele falou, o primeiro animal que pisou lá atrás, com hoje ele ter 647 mil descendentes DECA1, prova todo esse respeito e valorização que a gente dá ao Carvad, porque ele consegue chegar hoje com esse número bem chamativo de descendentes DECA1, ou seja, o PMGZ está provando e está reconhecendo a superioridade genética desse raçador, né? Exatamente, os genes do Carvad estão na população DECA1. Essa é a mensagem, né? Ele não ficou para trás, ele está no presente. Como o presidente falou, existe essa ligação, né, entre o passado e o presente. É um processo de evolução, né? Seleção, tomada de decisão, até chegar ao que a gente tem hoje. E esse trabalho mostra isso. Os genes dos raçadores estão entre os melhores indivíduos avaliados pelo PMGZ. É uma confirmação. Eu ia mostrar a força dele em números. Da raça Nelore, desses 16 milhões de animais, 15 milhões e 344 mil são da raça Nelore, nas suas variedades padrão, mocho e também o Pelages. Desses 15 milhões e 300, o Carvad tinha até dezembro, isso só vai aumentar, 13 milhões e 549 mil descendentes. Isso corresponde a 88% de todos os animais da raça Nelore registrados pela BCZ em 106 anos, 88% tem a presença desse extraordinário raçador e genearca. Então, isso mostra em números, a gente sempre tinha essa percepção. Esse trabalho traz para nós, né, Josaquian, Henrique, Ricardo, números reais. Sim. Do impacto, da força, em especial aqui o Carvad, como sendo o indivíduo presente na raça de maior quantidade dos zebuínos. A gente mostra em números o que ele entregou, o que ele fez, e se hoje, graças a Deus, temos em todas as raças zebuínas, mas pontualmente aqui falando da raça Nelore, se a gente tem uma raça Nelore hoje que entrega tudo que entrega, é graças a 88% é graças ao Carvad e ao trabalho de todos que evoluíram seus descendentes, né? E, Ricardo, o que o presidente e o Josaquian falaram a respeito da valorização desse trabalho dos pioneiros, dos criadores que, vamos falar assim, que abriram esse caminho lá atrás, que importaram, que a gente sabe das condições que eram totalmente adversas, outras condições que a gente tem hoje, e a BCZ hoje, a nossa casa, ela tem, graças ao trabalho do presidente e da diretoria, tem um bom relacionamento com o MAPA, tá lá direto com o Ministério, para estar realmente resolvendo essas principais questões envolvidas à pecuária. Qual é a real dimensão da importância do zebu
para a economia do Brasil. Agora vamos mudar um pouco o assunto, assim, para a economia, o tanto que isso influenciou na pecuária, no mercado da carne. Você fala tanto sobre isso, sobre carne, sobre pecuária, sobre arroba, sobre proteína vermelha, segurança alimentar. O que é que esse semente lá atrás que foi plantada hoje, o que é que essa genética zebuína desses raçadores hoje influencia na economia mesmo do país? Nessa conjuntura, né, Manuel, importante, e a gente sempre observa, eu vi os primeiros relatos até na apresentação do Josaquian, né, que quando o Brasil foi descoberto, não tinha os bovinos aqui, né? Não são nativos. Né? E é importante, né, Josaquian, depois até você me complementa, por favor, que até pela própria colonização nossa, vieram milhares e milhares de animais taurinos, né? Que hoje a gente conhece como curraleiro, mas o caracu ali da região ibérica, natural, né? Que veio milhares, e veio 6.300, 6.400 animais zebuínos, né? Principalmente da Índia. E se o Brasil, né, foi aberto realmente, e claro, foi aberto, né? Aqui o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte, foi aberto primeiro quem ia era o bovino. Depois, né, para fazer aí a questão da conjuntura, tem uma frase muito bonita, que eu acho bonita, do seu Roque Qualiato, né? Que ele abriu o Pará no casco do Nelore. E nós estivemos lá, né, Gabriel, na Xinguara, e a gente comenta, o Brasil foi aberto na pata do boi, e essa pata do boi é zebu. Porque é natural a dádiva, né, do zebu com as braquiárias, de ter esse casamento, de, né, transformar ali a fibra, o capim, num alimento, na proteína vermelha. Isso é uma dádiva, e a adaptabilidade do zebu ao trópico, a resistência aí a ectoparasitas, ao grande, a gente sempre fala aqui, né, do patrimônio dessa fêmea zebu, e principalmente Nelore, dela aguentar realmente a realidade brasileira em produzir e entregar um bom bezerro. Então a gente observa e que tudo tem um lastro. Eu lembro na época da faculdade, até na oportunidade que eu tive de trabalhar, né, com genética, com central de disseminação durante 21 anos, a gente lembrava, tem as linhagens, né? E a linhagem do Carvard, que foi muito bem comentado aqui, que é realmente uma grande referência, a linhagem Carvard traduz em fertilidade, em boas fêmeas, então a gente só mede aquilo que nasce. Então eu acredito que essa prepotência, essa consistência da linhagem dele, né, e me vem na memória aqui, lembrando, ele é pai do Mu, e do Mu de Garça é pai do Gin. O Gin de Garça foi o primeiro touro campeão de fertilidade, quando ultrapassou 250 mil palhetas, e no caso eram ampolas, né, de sêmen. E até a questão, está no Museu do Zebu, que o Carvard foi devido à questão da idade dele, precisava ter reserva dessa genética, que alavancou também a biotecnologia, né, da coleta de sêmen. Então tudo isso veio aí na década de 60, de 70, e aí vem o Gin, né, como foi esse divisor de águas para a precocidade sexual. A gente estava comentando há pouco, né, quando a gente tinha a oportunidade de acompanhar as provas oficiais da BCZ, e além do peso, a gente já media o quanto antes, próximo da idade, do ano de idade, ou 15 meses, o perímetro escrotal. A gente via que quando tinha animais lá dentro de um grupo contemporâneo, de máximo de 60, 90 dias de diferença de nascimento, os animais com mais de 6 centímetros em relação a outros, 8, e quando a gente via, tinha lá a pitada da genética, né, do Gin, principalmente, e aí quando você vai puxar, é do Mu, é Carvard. Então é um divisor de águas, em precocidade sexual, e tem essa contribuição realmente de fertilidade e de ter esses descendentes e de referência. Aí vem, né, Panaguipur, Ludi, né, Panaguipur, Enlevo, Quark, Zefec Abdala. Então vê que realmente na prática é o que está relatado aí no livro. E tudo tem, né, Manuel, voltando na sua colocação, tem amarração com o rebanho comercial, né? Eu lembro quando, nos primeiros desafios profissionais que eu tive, o patrão falou, você tem que ir lá para a Expo Zebu, e a sua primeira função, você tem que contratar o grande campeão da Expo Zebu. Porque já saía contratado aí comercializando 30, 40, 50 mil doses de sêmen, sem preço fixo. Então realmente era um faturamento importante, e se disseminou. E esses touros, grandes raçadores, e eles foram
né, para emprenhar realmente o grande volume das fêmeas comerciais do criador que acredita, né, na genética Zebu-PO e agora também avaliada, o que a gente fala do elo da produtividade do registro, mais o PMGZ. E esse documento, né, esse anuário aqui, é realmente fantástico, porque ele dá vida e realmente informação para as novas gerações, até para a gente relembrar dessas vivências que a gente teve a oportunidade, mas de ser uma grande referência desses reprodutores e a gente mostrar isso, né, que nada é por acaso, tudo tem aí uma amarração, um laço com os criadores, tudo está isso aí conectado. É interessante, só aproveitando um gancho na fala do Ricardo, como é importante o papel do criador, né? O Carvajal, sem dúvida, é emblemático, né, pela contribuição, mas tem outros raçadores importantes que os criadores acabam preservando, seja pela preservação das filhas. Então, hoje nós temos linhagem Tage, que tem um outro tipo de contribuição, que está presente, com certeza está aí também. Outras, Golias, por exemplo, que está sendo redescoberto com outras contribuições. Então, o papel do criador... Em números, o Tage importado tem 12 milhões e 51 mil descendentes dentro desse universo de 15 milhões. Exatamente. E o Iguaçu vem do Tage, né? O Iguaçu vem do Tage, né? Corrigir garupa, né? Exatamente. Comprimento. Então, essas detalhes, né, da seleção, a gente deve a esses criadores pioneiros lá atrás, que vieram selecionando. Por isso que eu acho que não cabem discussões, né, de o que é mais importante. Não, tudo isso... E como o presidente falou, a gente você tem que saber de onde veio, né? Você tem que saber a história, você tem que entender de onde veio, esses detalhes que vocês têm mais experiência, vocês vivenciaram, vocês sabem. Mas jovens como eu não sabem. Quem é um novo criador... Eu sou jovem também. Eu sei de história, que eu vou ouvi. ficar calado. Eu tô aqui na década de 70 e 80. Não, aqui. eu sei. Esses novos criadores, é muito importante ter acesso a essas informações para ele entender de onde ele veio, o que isso vai influenciar na seleção dele, né? Ter essa informação. E até para saber que em seleção não tem receita de bolo, né, Henrique? Não tem jeito. Não dá para dizer, olha, isso aqui é para todo mundo. Não, é um quebra-cabeça extremamente complexo. E além da gente trazer os números, né, a gente pediu a colaboração de alguns criadores, alguns técnicos, como o nosso próprio vice-presidente Arnaldo Manuel. No caso, estou vendo aqui a página do GIM, contribuições até do próprio Jair Miranda, dos presidentes das promocionais. Então tem uma contribuição importante, né? Além de trazer números, contar um pouco a história, né, de quem viveu, de quem conviveu com esses animais. O Josaquian também tem uma fala do Josaquian, do Henrique também, trazendo também informação, né? Você vê em outras raças também, no caso do Gi, por exemplo. Sim. O Gi foi a raça, até a ascensão absoluta da raça Nelore na década de 60, com a abertura do Centro-Oeste, introdução da braquiária, que aí foi, como o Ricardo falou, o casamento perfeito do capim da África, o boi da Índia, não teve como segurar isso. E aí o Nelore inverte a posição ali e assume a liderança desde a década de 60. Mas até lá a gente tinha o Gi predominando no cenário. Do Brasil, né? São as duas raças pilares da BCZ. Para corte. Sim. Mas alguns criadores viram no Gi a oportunidade do leite e fizeram um trabalho, preservaram, um trabalho às vezes até isolado. Então, assim, mais de uma vez, como é importante o criador no processo, né? Como eles preservaram. E hoje o Gi leiteiro é um sinônimo de solução para a produção de leite no trópico, que é 170 países no mundo, né? Que formam essa faixa aí do globo. Então, assim, sempre a personalidade, a contribuição do criador é fundamental no processo. Eu acho que esse livro traz um pouco de tudo isso, sabe? Ele resgata tudo isso e traz a modernidade, traz a tecnologia e mostra, como o presidente bem falou, a genética está viva. Tá viva. Falando em números, o gostoso desse trabalho é olhar números. Raça Gir, até o ano passado tivemos 650 mil animais registrados da raça Gir. O touro número 1 da raça Gir, que é o Cris importado,
está presente em 485 mil. Então aí, assim como o card está em 88%, nós temos também um touro formador da base do GIR presente em 76%, com 34.430 filhos DECA 1. Olha aí. Então a gente mostra a base forte, né, de todos os genearcas, de todas as raças. E é um trabalho muito bacana e muito interessante de se ver. E principalmente quando a gente analisa por décadas, né? A gente consegue também olhar por décadas, os maiores por década de nascimento. A gente consegue ver o impacto e a força, principalmente a força de seleção, né? É muito interessante. E é o que a gente tenta, né, Henrique? Assim, Exato. é o objetivo do selecionador é que a próxima geração seja superior à anterior. Então, esse é o objetivo, né? Exato. Eu estou vendo aqui o livro, tem a ver com o que a gente está falando aqui. Eu lembrei de uma palestra clássica do Josaquian que mostra as diferentes fases do processo de seleção. Estabelecimento das raças, depois a fase de ganho em peso. E eu estou vendo aqui um animal que chama Natal, da raça do Brasil, na página 57, que foi o primeiro animal que chegou em Uberaba com um peso superior a 1.000 quilos. Verdade. É interessante, isso aqui é história. É a história viva da seleção, né? Os momentos que a seleção passou e chegou até onde está hoje. É importante lembrar disso. Né? É bem observado. A Racing do Brasil, na época, tinha aqui na Expo Zebu uma divulgação do macho e da fêmea mais pesados, né? Hoje a gente já não faz isso até para evitar esse excesso, né? Mas era sempre no Brasil. Era sempre no Brasil. Sempre no Brasil, O Natal foi o Depois primeiro. A raça Nelore, se tivesse continuado, o Natal teve 21 descendentes grandes campeões da Expo Zebu. Você vê que... Mas a importância de raça não cai doce, você vê longe. na raça Tabapuã, né? Que teve diversas origens a formação da raça, no Paraná, no Goiás, Minas, Bahia. Mas aqui sistematizou a raça é São Paulo, né? Do Dr. Arthur Ortemblad. E tem um touro que é o T0, que ele chamou de T0, né? Que é o pilar da raça, que vai estar presente aí, possivelmente, talvez até em 100% da população, então, de uma certa forma deve estar. Porque foi ele que apresentou as primeiras características, né? Caráter murcho, né? Isso é muito Qual importante. que é o touro, Josaquian? T0. Então, é o T0, mas eu não vou saber. Década entre... É o touro. Não, ele ele é mais antigo. Antigo, né? Ele é mais antigo. É o touro com o maior número de descendentes, é o Quente, com um total aí de 485 mil descendentes dentro da raça Tabapuã, de um universo de 665 mil. Então são números fantásticos para a gente explorar raça por raça, extraordinários, e principalmente, né, a gente mostrar, né, essa ligação direta. O zebu é um só, né? Independente de todas as fases das importações do começo do século pelos importadores uberabenses, as últimas importações de gado vivo da década de 60, que em revolucionário aí a nossa pecuária, as importações dos anos 2000, aí, das últimas importações de embriões também, que também veio material importante, né? Sim. A gente, de todas as raças, a gente poder olhar, né? Todo esse trabalho, o quanto contribuíram. E é o que eu falei, é um banco de dados vivo, permanente, a consulta. E um aspecto interessante também, que acho que valida, né, esse trabalho, é que hoje nós já estamos na era da genômica, nós já estamos com quase 600 mil animais genotipados. E um dos, digamos, subprodutos da genômica é a verificação de parentesco, né? E a gente tem problema, o mundo inteiro tem, né? Problemas de verificação de parentesco, de não corresponder à realidade. Mas o nosso percentual está abaixo de todos os que foram até então publicados, né? Menos de 5%. Menos de 5%. Então, assim, é fantástico a gente entender, perceber que esse banco de dados é consistente, confiável em termos de verificação de parentesco. E aí isso a gente deve também ao compromisso do criador e à auditoria que a BCZ fez sistematicamente ao longo aí de
7 décadas de sistema ininterrupto de validação, conferência dos técnicos. Às vezes o pessoal acha que a gente é chato, né? Com essas exigências todas. Burocracia. Mas é isso. Mas, que valida, a gente tem vivido aqui nessa gestão especial, né, dessa abertura de mercados. Hoje, os países que importam, que compram genética brasileira, não querem apenas a genética, querem também o know-how do nosso programa de melhoramento, do nosso serviço de registro. A gente tem dado apoio, em especial em Guatemala, Peru, Equador, a própria Bolívia já tem, que tem o seu serviço de registro, mas tem agora o PMGZ lá também. A gente fala de burocracia, mas o modelo brasileiro é copiado e é desejado pelo mundo. A Índia é interessado não só na nossa genética, mas também no sistema brasileiro de identificação, controle e registro. É o nosso serviço de registro genealógico das raças zebuínas. A gente cada etapa necessária, uma CDC, para chegar num animal registrado, você passou por uma CDC, por uma CDN, você passou por CDP, para você enviar as pesagens para compor o nosso banco de dados. Inspeção do técnico. Inspeção do técnico no registro de nascimento, no registro definitivo. E aí vem as outras tecnologias, seja através de genômica, para você antecipar uma acurácia, tentar antecipar a predição da sua progênie. Mas isso tudo não é burocracia, porque o próprio mundo reconhece e quer copiar. Isso é garantia. Garantia de resultado e de confiança, de confiabilidade dos dados que são atestados pela BCZ. Todo esse processo que vocês estão relatando, ele é fundamental, né, Ricardo, para, de novo, dar o resultado na ponta da cadeia, para a genética zebuína, PO, melhoradora, registrada pela BCZ, que passa por todos esses crivos. Primeiro, essa galeria está mostrando que não é de ontem. Tem toda uma história rica e muito séria por trás, junto com a modernidade, junto com as biotecnologias, junto com os programas de melhoramento genético. Juntando tudo isso, entrega o resultado, entrega um animal superior, entrega aquilo que o pecuarista precisa e que o mundo precisa, né, dessa carne de qualidade. Exatamente, Emanuel. É consistência, né? Como foi falado, é confiabilidade, know-how de coleta e segmento de um manual, né, dentro da realidade brasileira, das informações que são importantes, que o criador faz na fazenda, que é bem conduzido, aliado junto ao nosso técnico de campo, que vem aqui para o nosso departamento de pesquisa. E a gente sempre comenta também, né, e tivemos a oportunidade de comentar no ZebuCast anterior, que o mercado, usuário maciçamente da genética Zebu PO avaliada, ela confia muito nisso. E é o grande mercado, né, daquele oceano azul que a gente fala, e a gente tem números, né, da indústria, e a BCZ é essa entidade que tem a capilaridade e que dentro dos nossos produtos e serviços, ela é a entidade que está realmente unindo toda a cadeia produtiva de corte, desde a genética até o produto final lá na área de desossa, junto à indústria frigorífica, porque a própria indústria frigorífica nos mostrou da influência positiva do Zebu PO melhorador no peso de carcaça nos últimos 15 anos. Foi um incremento dentro do abate deles de mais de 4 arrobas. Quanto que isso vale? Quando a gente vê, né, uma representação gráfica do animal avaliado no PMGZ, que tem lá as DEPs de peso, de crescimento, na desmama, ano sobre ano, né, em cima de um referencial que é uma base genética móvel. Mas quando você vê lá que tem a predição daquele touro imprimir 10, 15 quilos a mais na desmama, peso sobre ano acima de 30, 35 quilos, a gente já vem observando nos dados iniciais do PMGZ carne, já sendo consistenciado, que isso tem uma correlação sim naquele animal, né, que é superior, principalmente na DEP de peso sobre ano, que a sua progênie lá no frigorífico está dando um peso de carcaça maior, com maior rendimento de carcaça. Essa é a fase 1 do romaneio, né, do PMGZ carne, mas que traz rentabilidade para o criador, para o frigorífico também, porque isso tem a ver com o rendimento na desossa. Então, a BCZ, junto do PMGZ Corte,
nos criadores de seleção do rebanho registrado, disseminando isso na grande matéria-prima usuária e que necessita cada vez mais da genética do Zebu PO melhorador, que é as fêmeas cara limpa, onde a BCZ está de mão dadas com esses criadores através do PMGZ comercial e agora unindo toda a cadeia no PMGZ carne para dar luz nessa rentabilidade da influência da genética Zebu PO lá no frigorífico. E daqui a pouco, né, Henrique, a gente vai ter uma avaliação dos touros e depois aqui até também nesse anuário dos grandes raçadores, que determinado touro tem DECA1, milhares de descendentes de DECA1 no PMGZ e também com milhares de filhos com dados de abate dentro do PMGZ carne. Eu acredito que isso é a grande revolução, assim como foi a revolução do casamento, né? Que a gente comentou aqui do Zebu com braquiária, é também agora a BCZ capitaneando e tomando conta, num bom sentido, nas parcerias de toda a cadeia produtiva para poder melhorar cada vez mais realmente os nossos índices zootécnicos e todo mundo ganha. Né? É o ganha-ganha e trazer rentabilidade de fato aí para o criador, usando aí, usufruindo da genética Zebu PO melhoradora através dos produtos e serviços da BCZ. Show de bola. É engraçado, não, é que o Ricardo estava falando aí, eu estou me lembrando aqui que quando as primeiras provas que a gente fazia lá, falando de 1984, 83, por aí, os ganhos, provas em confinamento. Quando o animal dava um ganho de 1,2 kg, já acendia a luz vermelha, que alguma coisa estava errada, os pesagem foi feita errada. Mesmo aqui no recinto de avaliações, animais que vinham já com ponderal de 1.500, já era meio um escândalo e tal. E hoje, 2 quilos, na média do PENAT nossa aqui, na média de 75 touros, isso já animais de sobreano, que a curva de crescimento já não é tão, né, ascendente, próximo de 2 quilos, e animais ganhando 2,1 kg, 2,2 kg. Então, como... Dentro do período, não é considerando nascimento, é dentro do período determinado. Numa mesma condição de nutrição igual. Então, como a genética melhorou para essa característica? Como melhorou? O que nos dá espaço para ir para outras. Né? E interessante que é esse peso, mas a composição desse peso na carcaça. Né? Sim, nesse peso, esse ganho não é em frame, em altura, em não é tamanho. Osso só. Isso, que é o grande diferencial, né, da BCZ. E aqui a gente usa, né, o referencial de filhos dentro do DECA1 do índice ABCZ. E o índice ABCZ, exatamente, ele vem para isso. Para você ter um equilíbrio entre... nós temos dentro do índice as notas de crescimento, as notas maternais as notas reprodutivas e as notas de carcaça. Então, é um conjunto de 4 características, cada uma com as suas notas. Né? E a gente sabe que essa é a função do índice, né? Do programa, é você poder ter um equilíbrio entre elas, sabendo que não é somente peso, sabendo que não é somente fertilidade, nós sabemos, né? Claro. Aí, nós tínhamos um determinado touro, as filhas dele pariam todo ano. Só que pariam e desmamavam bezerros muito leves, não tinham uma boa habilidade maternal. Ao contrário também, extraordinário peso a desmama, só que paria a cada 2 anos. Quem é mais eficiente? Que dá um bezerro razoavelmente pesado, acima da média, todos os anos. Todos os anos, com aí entra aí as novas métricas, o stability e as notas, né? Exatamente. A gente tem que entender que na vida tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E essas DEPs, elas são ponderadas pela sua importância econômica. Sim. Então, existe um estudo, né, para atribuir aquele peso. O que tem mais impacto econômico vai ter um peso maior no índice. E a gente vê essa genética que formou a base do nosso Zebu presente, independente das ferramentas, né? Que hoje nós temos o programa de avaliação, continua presente. É a mesma genética, é a mesma base genética em estágios diferentes em evolução através da seleção, né? A base é a mesma, a base não vai mudar. Isso. E parabéns a esses raçadores que conseguiram imprimir essas características e chegar até hoje com tantos animais classificados como superiores, né? Tanto na pista de julgamento quanto nos programas de avaliação genética.
Fala pra gente então como acessar isso, deixa mais claro no site, como que faz, que aí o pessoal... No site da BCZ tem lá um banner com a galeria dos reprodutores. Aqui durante a Expo Genética, né, que iniciou hoje, nós vamos ter lá no pavilhão multiuso, Zé Olavo Borges Mendes, o estande da BCZ, do PMGZ, com um totem lá para você fazer a consulta e estimular esse banco de dados vivo. É um agradecimento importante. Nós tivemos também, né, Josaquim, 28 criadores e técnicos que colaboraram com essas informações, né, vamos chamar assim, desse compilado de alguns dos principais. É impossível colocar 164 mil reprodutores aqui e tenho certeza, do maior ao menor, todos têm a sua contribuição, todos. E a gente agradecer a todos esses colaboradores. É um banco de dados vivos. Nós vamos fechar também o banco de dados de 2025, vai para o ar no sistema os novos números. E a gente também, e aos criadores, convidar, Emanuel, os criadores que também têm informações, colaborar, enviar a informação dos touros. É um material vivo, principalmente democrático, participativo, para a gente poder trazer, né? Exatamente. Na verdade, de uma certa forma, honrar, né, aqueles reprodutores, em todos eles citando o seu criador, o seu proprietário, da gente poder ter esse banco de dados vivo. Está aberto a ser colaborativo também. Com certeza. A gente sabe que ele nunca vai acabar. Dinâmico, né? Graças a Deus, é dinâmico e é eterno, nunca vai acabar. Isso aí, mais uma ferramenta da BCZ de levar informação super interessante. Galeria BCZ de Raçadores, e também eu vou aproveitar aqui, particularmente eu gosto muito, que é o Zebu.org, né? O Zebu.org é também uma ferramenta muito parecida com isso, que tem lá todo tipo de informação muito interessante. Eu gosto muito de acessar o Zebu.org, né? É um acervo especial também aqui da casa, que ajuda bastante para quem quer aprender mais e, de novo, ter a informação correta, né? A informação correto, e esse aqui é um grande reconhecimento de tudo onde começou e para onde que a gente vai. E muito importante, a gente sempre vai estar divulgando nas feiras, através dos totens, das telas de touchscreen. Legal. E a gente vai deixar também permanente no nosso Museu do Zebu. Legal. Museu vai estar também permanente no site, permanente fisicamente no museu. Em todas as feiras da BCZ a gente vai estar divulgando esse trabalho. É isso. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Hoje vocês acho que a cota de Zebucast de vocês capricharam, mas estão sempre convidados para voltar. O presidente, embora... O Emanuel, a gente tem ele me cobra muito, mas, Emanuel, deixa primeiro atender os convidados, né? A gente que de casa, nesse momento somos de casa, né? Nós não somos presidente, nem nós estamos. É verdade. Atende todos os criadores aí. Ele já me convidou várias vezes. Falou, vamos... Acho que a gente tem... Deixa pro grande final. Juntando aí, né, as ações, tudo que a gente fez, acho que tem a conversa, cada dia que passa, Emanuel, vai ficando cada vez mais rica, né? Verdade. Pensando na gestão daquilo que a gente presta conta todas as semanas através do resumo semanal nas mídias sociais. Temos o nosso resumo trimestral que a gente envia a todos os associados, o resumo do primeiro ano, do segundo ano, agora vamos fazer do terceiro também. A gente tem conversado com o associado quase que diariamente nas notícias, através do jornalismo, mas a ferramenta toda do podcast é extraordinária. Eu gosto muito, é a primeira vez que eu participo, mas já assisti praticamente todos, e é muito gostoso, né? A gente ouvir história dos criadores, você ter a oportunidade de escutar as histórias de um Nico Carvalho, de um Tavinho, e poder conhecer a parte mais pessoal de cada um. Não, a gente é que agradece, obrigado mais uma vez, e é isso, a gente tentando disseminar o máximo de informação produtiva, informação legal para todo mundo. Obrigado pela audiência, pela paciência, estamos em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, de algum jeito você vai achar a gente. Fiquem com Deus, obrigado, até o próximo Zebucast, e o nosso tá marcado, hein? É o último e... Tá bom. E a conversa vai ser... Eu já te falei. A BCZ, você fala todo dia de ABCZ. No Zebucast aqui a gente vai falar o mínimo possível de ABCZ. Vamos falar do Gabriel Criador. Falar da BCZ não é fácil. E falar da gente é mais difícil ainda. Não, mas vai. Tá bom. Vai dar fluir. Bom. Vai fluir.
Obrigado, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.